Terça-feira, 8 de julho de 2025. Estamos de volta, né? Segunda edição do dia aqui pra gente. Isso aí. Bom dia ou boa tarde, né? Dependendo de quando estiverem ouvindo. Exatamente. E hoje, olha, a gente vai mergulhar num tema que tá pegando fogo no Brasil. O crescimento, assim, absurdo das apostas online. Uhum. As fontes que a gente analisou, elas pintam um quadro bem preocupante, viu? Indicam que isso já não é só um passatempo, virou uma crise mesmo, social, econômica. E de saúde pública, né? Não podemos esquecer. Exatamente. E o nosso foco aqui nessa edição é tentar entender como que esse mundo das apostas conseguiu, sabe, se infiltrar tanto no nosso dia a dia. Sim. Principalmente essa ideia que eles vendem, né? Do jogo como quase um atalho, uma promessa de grana rápida. E como isso afeta a cultura? Mexe com o imaginário, né? Totalmente. Para ter uma noção do tamanho disso, gente. Olha só esse dado. É impressionante. Em 2025, os sites de aposta viraram o segundo lugar mais acessado na internet brasileira. Segundo lugar? É muita coisa? Muita coisa. Passaram na frente de gigantes tipo YouTube, WhatsApp. Isso veio de análise de mercado, sabe? SimilarWeb, outros que foram, enfim, bastante repercutidos. Nossa. E tem mais. A estimativa, assim, por baixo, é que entre 55 e 68 milhões de brasileiros entram nessas plataformas. Tipo, todo santo dia. Diariamente. Meu Deus. Diariamente. Então, assim, não é mais modinha, né? Virou rotina mesmo para uma parcela enorme da população. É um alerta piscando, né? Bem forte. Com certeza. E esse alerta, ele tem um custo humano muito real, muito pesado. A gente vê isso em várias fontes, né? Agência Brasil, pesquisas acadêmicas, FAPESP, estudos de impacto na saúde. Sim. As consequências são muito sérias. Problemas de saúde mental aumentando, sabe? Ansiedade, depressão. Endividamento também, imagina? Muito. Famílias inteiras se complicando financeiramente. E isso começa a pesar, inclusive, no sistema público de saúde. Mais gente buscando ajuda por causa do vício em jogo. Entendi. E o curioso que você mencionou é que mesmo com uma parte regulamentada, acho que são quase 200 casas hoje com licença, né? Isso, por aí. Mesmo assim, isso não explica tudo, né? Tem algo mais profundo aí. Exato. A legalização parcial ajuda a entender uma parte, mas não o fenômeno como um todo. Tem uma dinâmica cultural de mercado muito, muito forte por trás. Faz todo sentido. E aí que entra, imagina, a força do marketing, da construção da marca, né? Sem dúvida. Eu vi um número que me deixou, assim, de queixo caído. 67%, quase 70% das pessoas que acessam esses sites, elas vão direto, digitam, amam o endereço. Nossa, tráfego direto. Isso é muito forte. É muito forte. Mostra que a marca tá na cabeça das pessoas de um jeito... Impressionante. Memorização altíssima. Exato. Não é só um anúncio que a pessoa viu. Virou quase um hábito, um reflexo, sei lá. Uhum. E aí, claro, tem a questão dos influenciadores, né? Celebridades, jogadores de futebol. Ah, sim. Esses personagens são chave. Embora, pelo que a gente viu, eles não tragam a maioria do tráfego direto, né? Redes sociais é tipo 8%, algo assim. O volume direto é menor, mas o impacto simbólico É gigante. é enorme. Eles legitimam a prática. Associam a aposta com sucesso, com o estilo de vida que todo mundo deseja, né? Exato. Passou uma imagem de segurança, de algo normal, até desejável, e muitas vezes omitem completamente os riscos, né? Exatamente. O risco fica escondido. Ajudam a fazer a aposta parecer algo quase aspiracional. Seguro. Perfeito. E aí, quando a gente junta todas essas peças, essa estratégia toda, funciona tipo assim como uma colonização do imaginário social. É um termo forte, mas acho que descreve bem. Colonização do imaginário. Explica um pouco mais. É quando uma ideia específica, nesse caso, a ideia da aposta como um caminho viável, rápido para a riqueza, para a ascensão, começa a ocupar o espaço dos sonhos, das esperanças das pessoas. Entendi. Substitui outras formas de buscar melhoria de vida. Exatamente. E essa promessa, ela encontra um solo muito fértil no Brasil, infelizmente.
A gente tem um contexto de muita desigualdade, né? Desemprego estrutural alto. Falta de perspectiva para muita gente. Isso. E uma sensação que algumas análises apontam de ausência do Estado, de falta de políticas públicas eficazes que ofereçam caminhos reais, concretos, para melhorar de vida. E nesse vácuo? Nesse vácuo de perspectivas, a aposta surge. Mas ela surge maquiada, né? Como uma oportunidade. É uma ilusão, claro, e bem perigosa, mas que se torna muito atraente nesse cenário. Faz sentido. Uma miragem, né? Uma miragem. Por isso que a questão vai muito além do dinheiro ou da saúde, como algumas fontes até sugerem, tipo o Aldemário Advocacia, o País. É uma questão também política, simbólica. É sobre como a gente lida com a esperança ou com a falta dela. Nossa, muito profundo isso. Então, para a gente amarrar o que vimos até agora, essa explosão das apostas online não é só um fenômeno de mercado, né? De forma alguma. Ela se apoia numa construção muito, muito bem feita que vende a aposta como uma saída, quase uma esperança distorcida, né? Exato. E que se aproveita, claro, de um contexto social complicado que a gente tem, usando toda a força da mídia, de figuras públicas, para se normalizar, para se infiltrar na nossa cultura. Perfeito. Essa dinâmica. Fica a reflexão, né? Até que ponto essa normalização toda já não mudou nossa forma de ver o risco, a sorte, o esforço? Boa pergunta para se pensar. Bom, a gente vai para um breve intervalo agora. Não saia daí. Olá, estamos de volta. E, bom, nesta parte aqui da nossa edição, o foco muda um pouco, né? A gente vai olhar para os impactos sociais, econômicos e até psicológicos das apostas online. É um tema pesado. Pesadíssimo. E vamos ver o que as fontes dizem sobre a resposta do Estado, ou a falta dela, né? As limitações da regulação atual e, claro, os desafios éticos desse mercado. O mercado bilionário que, nossa, cresceu demais no Brasil. Demais. Os números realmente ajudam a dar a dimensão disso, né? Exato. Olha, dados da Unifesp e também do Ministério da Justiça são, assim, bem alarmantes. Falou em mais de 10,9 milhões de brasileiros que já fazem um uso considerado de risco. Milhões? E pior, 1,4 milhão já tem diagnóstico mesmo de transtorno de jogo. Isso claramente escalou. Virou um problema sério de saúde pública, não tem outra forma de ver. Nossa, é muita gente e... por trás dessas estatísticas, as histórias que a gente encontra nas fontes são bem fortes, né? Relatos de ex-apostadores que mostram perdas financeiras, assim, terríveis. Devastadoras. Famílias se desestruturando, um sofrimento psicológico que parece imenso. Pessoas que perderam tudo, sabe? Economias de uma vida, imóveis. Teve gente que perdeu o emprego por causa disso. Pois é. E existe uma explicação neurocientífica para essa dificuldade toda em parar, né? É a dopamina, aquele neurotransmissor ligado ao prazer. Ah, sim. Ele é liberado quando a pessoa aposta e ganha, mesmo que seja pouco. Só que aí o cérebro meio que se acostuma, sabe? E passa a precisar de apostas maiores ou mais frequentes para ter o mesmo efeito. Entendi. Vira um ciclo. Exatamente. Um ciclo vicioso muito, muito poderoso. Alguns especialistas chegam a comparar essa dependência, que tecnicamente a gente chama de ludopatia, né, o vício em jogo, com a dependência de drogas pesadas, tipo cocaína. Caramba, é um quadro bem preocupante mesmo. E sobre esses números que você citou, quem são as pessoas que acabam sendo mais vulneráveis, assim? Boa pergunta. As fontes que a gente consultou, como a AP News, o El País, indicam um universo de mais de 52 milhões de apostadores regulares no Brasil. É muita gente. 52 milhões. E dentro desse grupo, parece que jovens ali na faixa dos 20 e 30 anos, e até, olha que sério, beneficiários do Bolsa Família aparecem como grupos bastante impactados. Nossa. Problema com o jogo. 3 vezes maior. Isso é muito sério. E por que justamente essas populações? Olha, parece que para essas populações que já vivem uma situação econômica mais difícil, as apostas muitas vezes surgem assim, disfarçadas de oportunidade, sabe? Uma promessa enganosa de dinheiro fácil, rápido, quase um escape da realidade dura.
Uma ilusão, né? Totalmente. E informações que o Senado levantou mostram que os gastos mensais com apostas do país giram em torno de 30 bilhões de reais. É um volume absurdo de dinheiro. 30 bilhões por mês? Por mês. E uma parte bem significativa disso vem justamente dessas famílias de baixa renda, que acabam, comprometendo o dinheiro que seria para comida, para aluguel, para as necessidades básicas. O jornal É o País chegou a mencionar que esse mercado abocanha, em alguns casos, 20% da folha salarial. Imagina. 20%. É inacreditável. E aí a gente entra de cabeça na questão ética e nas falhas da regulação, né? Porque como isso é permitido assim? Exatamente. Tem um documento que a gente analisou chamado A Pandemia das Apostas no Brasil, que expõe umas táticas de marketing assim bem questionáveis. Tipo o quê? Campanhas que usam influenciadores digitais, mostrando saldos que nem são reais, fictícios, tudo roteirizado para vender essa imagem de sucesso fácil, sabe? Enquanto escondem totalmente os riscos enormes que existem. Acabam, na prática, incentivando o vício. Que perigo! E tem a questão da operação delas também, né? Tem. Muitas dessas plataformas operam com sede fora do país, em paraísos fiscais, muitas vezes. O que significa que o dinheiro que elas lucram aqui não gera os impostos devidos aqui no Brasil. Fica tudo lá fora. E o vício em si, a ludopatia que você mencionou, quais as consequências mais diretas? São graves. Leva à alienação. A pessoa perde completamente a noção do valor do dinheiro. A gente viu depoimentos nas fontes de gente que apostava o tempo todo, sem parar, até durante o banho. Isso mostra como afeta o sono, a concentração, as tarefas mais básicas do dia a dia. Vira o centro da vida da pessoa. Meu Deus. E diante disso tudo, desse cenário tão complexo, como é que o Estado brasileiro tem reagido? O que as fontes dizem sobre isso? Olha, a resposta parece, para dizer o mínimo, ambígua. Existem sim algumas tentativas de regulamentar, de taxar o setor, mas ao mesmo tempo parece haver uma omissão muito grande em relação ao custo social disso tudo. Quer dizer, foca-se na arrecadação, mas não no impacto nas pessoas. Parece que sim. Medidas pontuais, tipo notificações por publicidade para menores, ou algumas investigações da Polícia Federal, são vistas por muitos analistas e fontes como ações ainda muito tímidas, sabe? Perto da escala gigantesca do problema. Entendi. Falta uma ação mais contundente. Falta. A crítica que aparece em várias fontes, inclusive vinda de parlamentares, é que o Brasil meio que virou um cassino a céu aberto. Os lucros ficam com empresas privadas, muitas estrangeiras, como eu disse, e os prejuízos, esses são socializados. Quem paga a conta é a sociedade, né? Exatamente. Sobrecarrega o SUS, nosso Sistema Único de Saúde, com mais gente precisando de tratamento para a saúde mental. E as famílias, que têm que lidar com as perdas financeiras, o sofrimento emocional. O número altíssimo de reclamações no Procon também é um termômetro disso. Mais de 3.300 reclamações só entre 2024 e 2025. Mostra o desequilíbrio. É um número expressivo. Mas a gente viu que teve alguns pequenos avanços na legislação, certo? Algo sobre publicidade com influenciadores? Sim, teve. O Senado aprovou algumas restrições para esse tipo de publicidade. É um passo, claro, mas a percepção geral que a gente capta nas fontes é que ainda é muito insuficiente. Já se discute até, olha só, a possibilidade de obrigar as casas de apostas a financiarem programas de tratamento para os jogadores compulsivos. Seria o mínimo, talvez. Pois é, mas, sabe, é fundamental a gente conectar isso tudo a um contexto maior, que envolve, talvez, a precarização do trabalho, da vida, um certo enfraquecimento de políticas públicas que ofereçam perspectivas reais, principalmente para a juventude. Faz sentido. A aposta vira uma saída fácil, na falta de outras. Exato. O Estado, ao permitir essa proliferação toda da promessa de lucro fácil e imediato, sem uma contrapartida forte em educação, em prevenção, ele acaba, de certa forma, abrindo mão de investir em cidadania, em oportunidades concretas de verdade. O que fica muito claro depois de ler todo esse material é que a gente precisa, como sociedade mesmo, repensar seriamente nossa relação com as apostas, né? Não é só uma questão de regular a economia do setor. De forma alguma. Precisa impor limites muito mais claros para essa publicidade agressiva, investir pesado em campanhas educativas que mostrem os riscos reais, sabe? Sem meias palavras. E, claro, fortalecer a rede pública de prevenção e acolhimento para quem já está sofrendo com o vício.
tem que ter para onde correr. Perfeito. E é importante frisar, né? Essa discussão não pode cair no moralismo. Não é sobre ser contra ou a favor do jogo em si. É sobre responsabilidade coletiva. Sim. Esse boom das apostas, ele pode ser visto como um sintoma, talvez, de frustrações econômicas, de uma certa falta de horizonte para muita gente. E enfrentar isso de verdade significa, sim, mexer com interesses econômicos poderosos e assumir um compromisso real com o bem-estar da população, para a gente não arriscar perder toda uma geração para essas promessas vazias. Uma reflexão importante mesmo, fica aí no ar. Será que a gente está realmente atacando as causas profundas desse problema ou só lidando com os sintomas mais visíveis? Bom, os links para as fontes que serviram de base para a criação desta edição e também o acesso a outros artigos estão todos lá na descrição. Isso aí. E fica o meu abraço carinhoso a todos e até a próxima. E lembrem-se, o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7, 12 horas e 17 horas e também aos sábados, ao meio-dia.